Você acredita que existe um caminho para você sair da situação financeira que você se encontra? Você acredita que é possível você quitar suas dívidas com até 90% de desconto? Responde aqui para mim sim ou não. Você acredita? Você sabia que você não está condenado a viver preocupado, estressado, angustiado, sem dormir, se sentindo a pior pessoa da face da terra porque você está com dívidas? Porque, de fato, existe um caminho para você ter uma vida financeira organizada, equilibrada, sem dívidas, viver em paz. Porque talvez você pode estar pensando assim, mas Lídia, você não sabe o tamanho do meu problema, o tamanho das minhas dívidas, você não sabe a situação que eu estou passando, Lídia. Como é que você pode dizer que é possível? Ou ainda se diz assim, Lídia, meu caso é diferente, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Lídia, eu já tentei de tudo, nada deu certo. Mas eu quero dizer para você que, independente da situação que você viva hoje, é possível você se livrar das suas dívidas. É possível você mudar a sua realidade financeira, beleza? A primeira coisa é a seguinte: você precisa acreditar, de fato, de verdade, porque se a gente não acreditar, as coisas não acontecem, é verdade ou não? Você precisa acreditar que, de fato, toda dívida tem solução. Porque é verdade. Seja uma dívida maior, seja que tamanho seja a sua dívida hoje, 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais ou mais, seja um financiamento consignado, especial, dívida com loja, dívida com agiota, dívida com parente, seja que tipo de dívida você tiver, independente do tamanho, independente de há quanto tempo você está devendo, independente de quanto você ganha hoje, tem saída, tem solução para você. Lígia, como é que você pode afirmar isso? Porque eu ainda não vi um caso que não tivesse solução. Eu ainda não vi. Eu preciso te dizer o seguinte, que sempre existe um caminho, sempre existe uma brecha, sempre existe uma luz no fim do túnel. Sempre existe. Sempre existe um caminho. Ontem mesmo eu estava com uma aluna do Método de Dignidade Financeira, até postei para vocês aqui, onde a gente sentou e aí ali a gente fez juntos a análise das dívidas dela. Sentei ali, ela tinha várias dívidas, cartão de crédito, cheque especial, condomínio, empréstimos. Ela tinha várias dívidas. E a gente sentou ali juntas e aí eu trouxe para ela ali as possibilidades para ela negociar cada dívida que ela tinha. Uma por uma eu sentei, ó, vamos lá. A mais urgente aqui, ó, a de alto risco aqui, é a dívida de condomínio. Dei orientação para ela, ó, tem a dívida aqui de empréstimo. Vamos ver aqui, ó, tem essa possibilidade. Porque ela disse assim para mim, Lídia, eu não posso ficar com o nome sujo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Ok, beleza. Vamos ver aqui quais as possibilidades, quais os caminhos que você pode optar por seguir para quitar esse tipo de dívida. E eu dei ali para ela orientação sobre cada dívida. E aí, inclusive, ontem mesmo, ela já fechou uma negociação de um empréstimo pessoal com taxa de juros a 1%. Ah, Lídia, não entendo muito esse negócio de número, vou te explicar. Olha, em geral, o empréstimo pessoal, ele tem uma taxa de juros ali que varia entre 5, 4 a 8%, mais ou menos, dependendo do banco, dependendo de um monte de coisa. E no caso, esse empréstimo dela já tinha os juros mais baixos, tinha os juros de 3,19. E aí, com a negociação que ela fez ontem, ela conseguiu fazer uma negociação com taxa de juros a 1%. 1%. Então, gente, sempre existe um caminho. Taxa de juros caiu de 3,9 para 3,19 para 1%. Sempre existe um caminho. Beleza, gente? Então você precisa
acreditar nisso. Toda dívida tem solução. Beleza? Segunda coisa que você precisa saber: você não começa a quitar suas dívidas pela negociação. Como assim, gente? Vou repetir. Você não começa essa jornada para quitar suas dívidas pela negociação. Você precisa antes se preparar. Antes disso, precisa haver uma preparação. Ok? Porque vamos lá, não adianta você querer se afobar, querendo logo encontrar uma saída, querendo logo negociar, querendo um atalho, porque não existe atalho, minha gente. Presta atenção, não existe atalho. Uma das pessoas que eu considero um dos meus mentores, ele costumava dizer essa frase que eu não esqueci mais, que se atalho fosse bom, seria caminho. Não teria o nome de atalho. Se atalho fosse bom, não teria o nome de atalho, seria caminho. Faz sentido ou não? Então não adianta você querer ir no banco com a cara e a coragem, sentar na frente do seu gerente para querer negociar a sua dívida, sem ter uma estratégia, sem saber o que você vai fazer lá. Não vai funcionar. Ou você vai sair de lá sem resolver nada, ou você vai sair de lá feito uma negociação, aumentando, multiplicando o tamanho da sua dívida. Entende? Quantas vezes você já foi no banco e não conseguiu resolver? Ou saiu de lá e negociou, depois você viu que não foi uma boa coisa que você fez, você não fez um bom negócio. Que você não ia conseguir pagar. Manda coração aí se já aconteceu com você. Você já foi no banco, já tentou negociar, e aí ou não deu certo, ou você não conseguiu pagar. Faz sentido ou não, gente? O máximo que o gerente vai te oferecer é um novo empréstimo, é um novo consignado, ou renovar o empréstimo, ou renovar o consignado, ou você juntar todas as dívidas numa só. É o máximo que ele vai te oferecer. É o máximo que ele vai te oferecer, não mais que isso. Não espere que o seu gerente vá falar, não, vamos lá, vamos sentar aqui, porque eu vou aqui ver um bom desconto que eu posso te fazer. Não espere isso do seu gerente. Até porque ele não tem poder para isso. Ele só mostra para você o que está no sistema do banco. Ponto. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Então, assim, se você quer uma solução definitiva para as suas dívidas, você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Precisa sair, como eu tenho dito, sair do amadorismo. Começar a pensar diferente, agir diferente, fazer diferente. Porque, afinal de contas, o que você tem feito até aqui tem funcionado? Se não está funcionando, precisa fazer de outro jeito. Não, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou precisar fazer de um jeito diferente porque isso aqui não está funcionando. Faz sentido ou não, gente? Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha da última turma que está em andamento, da última turma do Método de Dignidade Financeira que está em andamento. E aí, esses dias, ela mandou mensagem para mim e falou assim: ai, Lídia, eu estou muito ansiosa, eu estou agoniada, porque eu quero resolver logo, porque eu não estou conseguindo esperar. E aí eu disse para ela: o quê? Eu entendo a sua agonia, eu entendo a sua preocupação, a sua ansiedade. Não sei há quanto tempo você está nessa situação, você que está aqui comigo, se isso já está rolando há meses, se já passou de um ano e você está nessa agonia. E aí eu precisei dizer para ela, você já está no caminho certo. Você já decidiu ter a orientação certa, as ferramentas certas na mão para negociar suas dívidas. Só que antes precisa se preparar. Precisa preparar a sua vida financeira. Não adianta querer, a cara, a coragem, vou fazer, vou acontecer, sem você se preparar, porque não vai funcionar. É um passo de cada vez. Precisa se preparar, senão não vai funcionar. Porque, ó, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Como é que você vai negociar? Vamos lá. Se você não sabe qual era o valor inicial da sua dívida.
Quanto era que você estava devendo antes, por exemplo, se você parou de pagar cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, e aí você parou de pagar, já rebolou, principalmente cartão de crédito e cheque especial, já rebolou um monte de juros em cima, você já não lembra nem mais qual é o tamanho da sua dívida lá no começo, quando você começou a dever. Como é que você vai negociar se você não sabe, por exemplo, quanto você já pagou, caso do empréstimo pessoal? Quanto ainda falta pagar? Do cheque especial, do cartão? No caso de empréstimo, qual o número de parcelas que ainda falta pagar? Qual o risco que essa dívida oferece para você? Tem cobranças excessivas que o banco está colocando nessas propostas que ele está fazendo para você? Você precisa saber essas coisas. A proposta que o banco está te fazendo é justa? Cabe no seu bolso? Você precisa saber disso. Não adianta você querer se afobar. Ah, eu tenho que resolver o mais rápido possível e tal. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa agora, eu tenho que resolver. Se você, por exemplo, não sabe quanto você dispõe para negociar, não vai, gente. Se você, antes, não entender a sua dívida, o que foi acordado quando você fez essa dívida com o banco? O que está escrito no contrato dessa dívida? Se você não conhecer o seu orçamento, o que cabe no seu bolso, sem você ficar com a corda no pescoço, sem você se apertar. Porque só depois de analisar isso é que você vai entender qual é a melhor estratégia, qual a proposta que você pode fazer ao banco. Faz sentido ou não? Teve uma das turmas do método de dignidade financeira que duas alunas, assim que elas entraram, elas mandaram mensagem para mim perguntando assim: Lídia, cadê as aulas de negociação? Tinha acabado de entrar, tinha nem começado ainda direito não tinha nem tido o primeiro encontro ainda. Cadê as aulas de negociação, Lídia? Pelo amor de Deus, eu preciso negociar a minha dívida. E aí eu respondi para elas o seguinte, e aí eu quero que você reflita aqui também. Eu perguntei assim, vem cá, foi de ontem para hoje que você entrou em dívidas? Foi assim? Você dormiu, acordou com dívidas? Não foi, né? Faz sentido ou não? Responde aqui para mim essa pergunta. Foi de ontem para hoje que você entrou em dívidas? Responde aqui para mim sim ou não, vai. Ah, foi, Lídia, eu dormi, acordei e aí eu estava endividado. Né? Não foi de ontem para hoje. Você não dormiu, acordou, estava endividado. Não foi assim. Então, como é que em uma semana, em um mês, você quer resolver tudo? Não vai, gente. Não tem passe de mágica. Não é piscar de olhos. Não é. Não tem mágica. Não tem mágica. É uma jornada. Eu costumo falar para os meus alunos: é um passo de cada vez. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Não vai funcionar. Se você fizer isso, vai dar ruim. Você vai arrumar um problema maior do que o que você já tem. Faz sentido ou não, gente? Então você precisa se preparar. Não adianta querer chegar com a cara e a coragem na frente do gerente. Você precisa se preparar. Então você não começa essa jornada para quitar as suas dívidas sem antes se preparar. Não começa pela negociação. Você precisa se preparar.